Olá a todos os participantes, agradeço o interesse de cada um em assistir essa apresentação e agradeço o convite da GE para falar sobre o uso do nosso tomógrafo Discovery RT para simulações de radioterapia. O meu nome é Pedro Cardoso, eu sou físico médico do Serviço de Radioterapia do Hospital Vila Nova Star, que é aqui na região central de São Paulo. O nosso serviço ele conta com um CyberKnife, uma Tomotherapy e um Trubin STX, que é uma configuração tecnológica única no país e que nos permite realizar uma variedade muito grande de tratamentos, dos mais simples até os mais complexos. E, além desses aparelhos utilizados para o tratamento em si, a primeira máquina que todos os nossos pacientes passam é o nosso tomógrafo, que é o Discovery RT da GE. O meu objetivo da aula é falar um pouco sobre os recursos e características desse sistema e apresentar como que esses recursos nos ajudam com alguns desafios comuns na radioterapia. Primeiramente, o fluxo de radioterapia ele é disposto de uma série muito grande de processos que envolvem uma equipe multidisciplinar muito grande. E o físico médico é um profissional que tem conhecimento profundo de cada uma dessas etapas técnicas do processo, e nós atuamos direta ou indiretamente no processo inteiro para garantir a qualidade e segurança dos tratamentos. A primeira etapa do processo inteiro de radioterapia, a primeira etapa técnica, é a aquisição de imagens do paciente, que a gente chama de simulação. E essas imagens, elas funcionam como a base de todo o resto do processo de planejamento. E, evidentemente, uma simulação feita de forma subótima tem uma grande chance de resultar num tratamento também subótimo. A simulação de radioterapia padrão é feita com tomografia. Esse é o padrão das técnicas de radioterapia modernas tridimensionais, por alguns motivos simples. Primeiramente, a imagem de tomografia ela possui uma alta fidelidade geométrica. O fluxo de trabalho de tomografia dentro do departamento ele é bem simples. É um equipamento que nós conseguimos facilmente compatibilizar com tampos de mesa plana e acessórios de mobilização que nós precisamos para fazer as simulações. E os modelos de cálculo de dose são primordialmente baseados em unidade de Hounsfield, que nós podemos traduzir para densidade eletrônica que é usado para modelagem de efeitos de radiação, tecidos biológicos. Nem todos os tomógrafos eles são igualmente adequados para simulações de radioterapia. Aqui nessa tabela eu apresento as recomendações técnicas que a Organização Mundial da Saúde e a Agência Internacional de Energia Atômica disponibilizam como referência assim, de especificações técnicas mínimas adequadas para um aparelho de tomografia para ser usado em radioterapia. E também apresento na mesma tabela as características do Discovery RT, que obviamente atendem às recomendações desses órgãos internacionais, e também deixei destacado algumas especificações onde eu acho que ele realmente se destaca em relação a outros tomógrafos, que são a reconstrução do FOV estendido em toda a região de abertura do bore e também o alto rendimento de radiação, de potência desse equipamento. E depois eu vou mostrar como que essas características são importantes. Aqui uma foto do nosso tomógrafo, ele foi instalado em 2019 e a gente compartilha ele com a radiologia intervencionista. Ele tem uma mesa, um couchtop plano da Sílico. E essas são algumas características dele, né? Ele tem um bore bem amplo, de 80 centímetros, e com reconstrução do FOV estendido em toda a extensão dentro do bore. Ele tem um output, um rendimento de radiação extremamente alto em comparação com outros tomógrafos. Ele também tem recursos de redução de artefatos metálicos, redução de ruído de imagens. Ele também possui um módulo de reconstrução de imagem 4D,
que tanto é compatível com um sinal de dispositivos externos, quanto tem a capacidade de reconstruir essas imagens 4D sem a utilização de dispositivos externos, que a gente chama de reconstrução deviceless. Agora eu vou mostrar alguns desses desafios que a gente tem que lidar com a radioterapia e como essas características se aplicam. Desses desafios é lidar com o tamanho das coisas que a gente quer tomografar. E apesar dessa imagem que eu coloquei aí, o problema mais frequente que a gente tem não é somente o tamanho dos pacientes, mas é sim relacionado ao posicionamento anatômico mais reprodutível e de acessórios que nós precisamos usar para ter um alto grau de imobilização e reprodutibilidade dos nossos pacientes. Isso tudo somado ao tamanho dos pacientes, claro. Ter um tomógrafo com uma abertura bem ampla ajuda a nós não termos que comprometer a posição do paciente durante a simulação em relação à posição ideal que nós gostaríamos de fazer para ele, simplesmente pelo fato dele não entrar dentro do tomógrafo. Então, aqui eu coloquei uma imagem, por exemplo, de uma simulação feita em um PET-CT com abertura de 70 centímetros. Dá para ver que ele limita bastante as nossas opções de acessórios e posicionamentos comparado com a outra imagem do nosso bordo do Discovery RT de 80 centímetros. Nos dá uma folga bem grande para poder trabalhar com outras opções. Um outro problema que nós temos é o de reconstrução de objetos grandes que acabam sendo truncados. Então, o que eu quero dizer com isso é que a abertura do leque de feixe de radiação, que é chamado de FOV de escaneamento, ScanFOV, ele é menor do que a abertura do bore em si, né? Tipicamente, ele é 50 centímetros, enquanto que o bore, por exemplo, no nosso caso, é de 80 centímetros. Então, nem tudo que entra dentro do tomógrafo fornece dado suficiente para ter uma reconstrução dita uma reconstrução perfeita. Tem que ser uma reconstrução de dados truncados. Essa reconstrução de dados truncados, o que está dentro do FOV, muitas vezes acaba faltando uma informação importante da parte do paciente que a gente pode precisar para fazer o nosso planejamento. E a reconstrução desses dados truncados por alguns algoritmos convencionais frequentemente geram uns erros grosseiros, tanto no formato quanto na densidade desses objetos. E se não forem levados assim, em consideração durante o planejamento, né, tomado um certo cuidado, isso pode gerar uns erros grosseiros de cálculo de dose. Já o software de reconstrução que a gente tem no nosso tomógrafo, chamado de MaxFOV, ele não só reconstrói tudo que está dentro do bore, como também ele tem uma especificação técnica excelente para a reconstrução desses dados truncados. E sem entrar em muitos detalhes dos números em si, essas especificações elas são bem adequadas para os requisitos clínicos de precisão de cálculo de dose que nós precisamos, e eles são superiores a vários sistemas modernos de reconstrução que eu procurei. Então, eles são certamente menos passíveis a erros grosseiros da dose planejada. Um outro desafio é lidar com a presença de metais no corpo de paciente, que é algo extremamente comum, né? Alguns exemplos de metais são próteses dentárias, próteses de quadril, fixadores de coluna, e no caso da maioria dos nossos pacientes do CyberKnife, por exemplo, eles têm a presença de fiduciais. E todos esses materiais, eles causam artefatos de strikes muito extremamente evidentes, que podem causar algumas incertezas bastante grosseiras em contornos, em definição de dose, e no caso do CyberKnife, na definição da coordenada precisa dos fiduciais. E esse algoritmo do MAR, ele tem uma performance muito boa em reduzir esses artefatos de strikes metálicos. Um outro
desafio bastante comum é lidar com alvos em movimento. O primeiro passo bastante comum para lidar com alvos em movimento é quantificar essa movimentação. Então, e uma forma de fazer isso é utilizando uma tomografia 4D. A tomografia 4D é um filme mostrando a mudança de anatomia do paciente durante o ciclo respiratório. A forma de lidar com essa movimentação, ela depende da tecnologia que cada serviço tem disponível, e abordagens diferentes vão resultar em volumes de tecido irradiado também diferentes. Alguns exemplos de abordagens com o paciente em respiração livre são o uso de ITV, gating e tracking, que eu vou exemplificar como funciona. Começando pela estratégia do ITV. Então, a abordagem do ITV, ela envolve irradiar um volume grande que abrange toda a movimentação do alvo durante o ciclo respiratório, né? Ela é uma das abordagens mais simples do ponto de vista técnico, né? E, grosseiramente falando, ela pode ser feita em qualquer aparelho, desde que o ITV seja bem definido. Então, ela é uma abordagem que pode gerar um volume de tratamentos razoavelmente grandes, que podem acarretar em doses inaceitáveis em alguns volumes sadios, né? A tomografia 4D, ela não é restritamente necessária para fazer essa abordagem de ITV, mas ela é altamente recomendada. E aqui eu mostro um exemplo do porquê. Aqui tem um paciente, uma imagem feita em movimentação livre, um paciente com respiração livre. Ele permite, de uma certa forma, estimar o contorno desse alvo, porém com as bordas meio borradas e podendo ter sobreposição com algumas estruturas, como, por exemplo, nesse caso, ele tem sobreposição com movimentação do diafragma. Você não sabe onde a lesão termina e o diafragma começa. Já na imagem 4D dessa mesma lesão, você vê claramente a definição de borda desse tumor e toda a movimentação de trajetória, de onde ele começa, onde ele termina, onde é o diafragma, onde é a lesão. Uma outra estratégia, uma outra abordagem que permite reduzir o volume de tratamento em relação ao ITV é a utilização do gating, né? A abordagem do gating, ela consiste em limitar o tratamento somente em uma parte do ciclo respiratório, como, por exemplo, quando o paciente está em expiração. E aí a gente vai chaveando o feixe de radiação, ligando e desligando, baseado na respiração do paciente. Então, ela é uma opção que é presente em alguns aceleradores mais modernos e que, em contrapartida em reduzir o volume de tratamento, ele aumenta o tempo de tratamento e ele também funciona melhor em pacientes que conseguem manter um padrão respiratório reprodutivo. Se o paciente ele tem um padrão muito irreprodutível, muito variável, não consegue ter uma respiração muito boa durante um tempo estendido, é uma abordagem tecnicamente bem desafiadora. Essa é uma abordagem que absolutamente precisa de uma tomografia 4D para delimitar o volume dentro do que a gente chama de janela de gate. Como a gente não vai tratar essa lesão durante toda a movimentação, a gente precisa saber exatamente onde ela está durante cada fase do ciclo. E uma terceira abordagem que eu mencionei é a abordagem do tracking. O tracking ele consiste em direcionar o feixe de radiação em tempo real e sincronizado com a movimentação do tumor. Ela é a abordagem padrão do CyberKnife, mas também é disponível em alguns aceleradores lineares mais modernos, bastante modernos. Dentre as outras abordagens que eu mostrei, ela é a que irradia o menor volume de tecido, e ele tem também a menor dependência com o padrão respiratório do paciente, dependência bem mínima mesmo. O planejamento de tracking,
ele não precisa de uma tomografia de 4D. Nós fazemos tomografia de 4D para todos os pacientes, mesmo os que fazem tracking, por questões de controle de qualidade e barreiras de segurança. Mas, estritamente falando, o planejamento ele só precisa de uma tomo em expiração. E aqui entra uma outra característica do tomógrafo que eu mencionei antes. O nosso protocolo fazer essa tomografia em expiração em um tempo curto, que o paciente consiga segurar a respiração, por exemplo, não passe muito de 20 segundos, e com uma qualidade alta de imagem, que é a recomendação, por exemplo, para o CyberKnife é de 400 ms, a gente só consegue fazer essa combinação de imagem rápida com alta técnica no nosso equipamento devido ao alto rendimento de radiação dele. O modo de reconstrução de tomografia 4D do Discovery RT, ele chama Advantage 4D. E ele funciona da seguinte forma, né? Nós usamos um dispositivo externo, geralmente posicionado no abdômen do paciente, e nós fazemos uma imagem ao mesmo tempo, né, de forma simultânea, onde nós adquirimos o padrão respiratório de movimento desse paciente. Então, nós temos a aquisição simultânea de dados anatômicos e do ciclo respiratório do paciente. No software de reconstrução, nós então juntamos essas duas informações, imagens anatômicas com sinal respiratório, e aí nós conseguimos fazer uma correlação desses dois sinais. Por exemplo, nós podemos agrupar as imagens do paciente quando ele estava em inspiração e reconstruir uma imagem que corresponde a esse momento de respiração do paciente, né? Reproduzir o formato anatômico que corresponde a um determinado ciclo da respiração. Podemos fazer a mesma coisa para quando o paciente estava em pico de expiração e para todos os outros passos intermediários. Dessa forma, a gente tem o nosso filme de movimentação 4D. Um recurso interessante, importante, que nós temos no nosso equipamento, ele tem alguns parâmetros de amostragem que podem ser ajustados individualmente, baseado no padrão respiratório de cada paciente. Ajustando esses parâmetros, nós conseguimos realmente buscar os melhores resultados para cada paciente individualmente. Então, a gente tem a possibilidade de adequar os parâmetros de amostragem à respiração do paciente. Outro recurso interessante que a gente tem é durante a reconstrução. Então, como padrão, o algoritmo ele automaticamente seleciona as imagens que possuem os menores erros de fase para a reconstrução. Sem entrar em termos técnicos, esse erro de fase nem sempre, esse menor erro de fase nem sempre representa uma imagem que tem a melhor concordância anatômica em relação às demais imagens. Por exemplo, isso um artefato pode acontecer no caso de um paciente que tem amplitudes respiratórias diferentes durante o ciclo de respiração, como é esse caso que eu estou mostrando aqui agora. No módulo de reconstrução, ele permite fazer uma seleção manual das imagens que a gente quer usar para a reconstrução. E, em alguns casos, isso ajuda a reduzir esses artefatos. Claro que esse é um processo bastante trabalhoso, né? E novamente, um outro recurso que nós temos como alternativa, extremamente interessante, é o módulo de reconstrução que ele tem baseado justamente em concordância anatômica, sem utilizar o padrão respiratório. Esse recurso é chamado de Deviceless 4D. Então, ele funciona de uma forma... ele não usa o sinal respiratório, ele não precisa de um sinal respiratório de um dispositivo externo,
Após adquirir as imagens, nós introduzimos essas imagens num modelo que analisa a característica de cada uma dessas imagens e faz uma correlação de parâmetros anatômicos, como, por exemplo, tamanho do corpo, área de pulmão, quantidade de ar dentro do pulmão, densidade de pulmão, a razão entre volume de pulmão e volume, entre área de pulmão e área de corpo. E fazendo essas comparações, ele separa as imagens baseados em similaridades anatômicas. E dessa forma, ele tende a fazer reconstruções, essas reconstruções baseadas em características anatômicas, elas são menos propensas, né, elas apresentam menos descontinuidades anatômicas causadas por esses erros de fase que eu mencionei anteriormente. Aqui tem um exemplo de duas imagens recentes que nós pegamos, a de cima mostrando um artefato na região do diafragma e embaixo um artefato na trajetória de movimentação de uma lesão. E em ambos os casos, do lado direito, dá para ver que houve uma mitigação, uma redução da seriedade, assim, digamos, desses artefatos. Aqui, citando um estudo, né, um estudo que comparou as duas reconstruções para 35 pacientes diferentes. Nesse estudo, a avaliação qualitativa da presença de artefatos ou não, ou da seriedade desses artefatos, digamos assim, teve uma diferença significativa favorecendo as reconstruções do deviceless 4D em relação à reconstrução com o sinal respiratório. Por outro lado, eles também identificaram que o volume dessas lesões contornadas nas duas imagens, em média, foi menor na reconstrução deviceless, o que pode sugerir que essa reconstrução pode subestimar a movimentação dessas lesões, né? Então, apesar disso não ter sido um resultado estatisticamente significativo, isso dá um alerta de que utilizar o deviceless para, por exemplo, fazer um tratamento com gating ou um tratamento de ITV necessita de uma avaliação cuidadosa nas imagens de verificação que a gente faz antes do tratamento para ver se os volumes são iguais. Dentro também desse contexto de imagens 4D, um outro desafio é lidar com o alto ruído presente nessas imagens. Para isso, nós temos o ACER, então, que é um método de reconstrução. O método de reconstrução padrão de tomografia é a retroprojeção filtrada, que é um método convencional e determinístico. Já cada vez mais nós vemos presente métodos de reconstrução baseado em modelos que a gente chama de métodos iterativos. E um exemplo deles é o ACER. Esses métodos eles têm uma capacidade melhor de reduzir ruído nas imagens, com pesar de ter um custo computacional mais alto do que a retroprojeção filtrada, e essa capacidade é ainda mais pronunciada em aquisições de dose mais baixa, que entra dentro do contexto das imagens 4D. Elas são feitas com uma técnica um pouco mais baixa, um pouco menos de informação do que tomografias convencionais. Aqui tem um exemplo, né, de uma dessas imagens, mostrando ao lado esquerdo a reconstrução padrão de retroprojeção filtrada, e no lado direito a utilização do ACER, que principalmente no modo de baixa dose fica bastante evidente a melhora no ruído dessa imagem. Aqui também cito novamente um estudo, né, que comparou
os métodos interativos com o método de retroprojeção filtrada, e ele viu que houve uma melhora na detecção visual, na detectabilidade visual de lesões de baixo contraste. Uma coisa bastante interessante que é possível fazer é variar entre fazer uma mistura dessas reconstruções, ou seja, a gente consegue fazer uma reconstrução que é baseada, por exemplo, meio a meio de pesos, retroprojeção filtrada e método iterativo. E, em geral, para imagens de baixa dose, não para imagens de alta dose, mas para imagens de baixa dose, conforme nós aumentamos o peso do método iterativo, a gente tem uma perda de resolução espacial. Então, tendo em vista esses dois lados da moeda, nós utilizamos, por padrão na nossa reconstrução 4D, um peso de 50% entre retroprojeção filtrada e método iterativo. Claro, como tudo na vida, nem tudo são flores, então alguns recursos do Discovery também têm algumas limitações. Sobre o MaxPoly, que eu mencionei no início, aquela reconstrução estendida do MaxPoly, aquelas especificações de geometria e densidade bastante precisas, elas valem quando apenas uma parte do paciente está fora do FOV, como, por exemplo, quando só os braços estão fora, quando um dos braços está fora, quando apenas um pedaço. Já em situações como, por exemplo, uma parte bastante considerável do paciente, como, por exemplo, se toda a circunferência abdominal de um paciente muito obeso estiver fora do FOV de escaneamento, essa reconstrução ela é sabidamente horrível. Uma outra limitação é o pitch da mesa. O pitch da mesa ela é relativamente baixo em relação a alguns outros tomógrafos. O pitch de movimento helicoidal. Isso não afeta as reconstruções, as aquisições 4D, que são feitas de forma axial, porém, nos protocolos de aquisição helicoidal, onde há movimentação, isso pode causar, esses pitches relativamente altos podem causar alguns artefatos de movimentação, como, por exemplo, nessa imagem que eu estou mostrando. Uma alternativa que nós temos, né, nesses casos, quando vemos necessidade, é fazer uma aquisição 4D razoavelmente simples e fazer uma reconstrução com devices, que é um fluxo muito simples, muito fácil, não precisa colocar o dispositivo para adquirir a movimentação do paciente, o sinal respiratório do paciente. Isso já ajuda bastante a reduzir alguns artefatos. Uma última limitação, o Discovery RT ele possui 16 canais. Um baixo número de canais é uma limitação razoavelmente comum em muitos tomógrafos de radioterapia. Não são muitas as versões de tomógrafos dedicados para radioterapia que têm mais de 30, 60 canais. Geralmente são poucos. E esse tipo de configuração de baixos canais, ele limita um pouco a velocidade de aquisição que nós podemos conseguir, né? Então, por exemplo, o tempo das sequências de expiração que eu mencionei para o planejamento de tracking no CyberKnife, onde nós fazemos uma sequência de expiração com redução de artefato metálico por causa dos fiduciais, ela pode demorar em torno de 20 a 30 segundos, dependendo da extensão que nós vamos escanear. Para alguns pacientes, isso pode ser desafiador, não são todos os pacientes que aguentam ficar 20 segundos. Felizmente, a maioria aguenta, porém alguns não. E é uma configuração que pode nos forçar a desligar a correção de artefato metálico para poder agilizar a aquisição e realmente fazer uma aquisição em expiração, minimizando qualquer movimentação interna. Por causa desse limite de aquisição também,
Os protocolos de 4D, ele só permite fazer aquisição naquela primeira configuração de 10 milímetros. E isso ocasiona que os nossos protocolos de 4D eles são aquisições realmente muito longas, que demoram diversos minutos, e quanto mais a gente demora para adquirir, maior é a chance, né, a probabilidade que o paciente vai mudar o padrão respiratório durante a aquisição, e isso vai ocasionar em algum artefato de movimentação. Novamente agradeço o interesse e atenção de todos, agradeço a GE e parabenizo os organizadores do evento.